João capítulo 3. Versículo, vamos ler do 22 até o final, tá? Até o final. Já? Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Os filhos deste mundo... Quem vem a mim, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Então eu começo com esse texto por quê? Porque hoje nós vamos, com a graça de Deus, finalizar a questão dos pontos, dos solas, né? O último sola, soli deu glória. E eu começo com esse texto, eu vou já explicar por quê. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Você já pode pegar o seu livrinho, né? Seu texto, para você poder acompanhar também. Nós temos estudado, fazendo um breve resumo de tudo que nós já falamos até aqui. Já foram vários estudos a respeito da fé batista reformada, né? Começando com as perguntas essenciais que dão o norte sobre o que realmente é importante nesta vida. Aquelas perguntinhas básicas: existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte? Procuramos mostrar aqui a resposta a estas perguntas vem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma mensagem que vem da Bíblia, não é inventada por homens, mas vem de Deus e nos é revelada pela sua palavra na Escritura. É uma mensagem que demonstra que o homem é pecador, rebelde, idólatra. Essencialmente ele é assim, a sua natureza é assim, se manifesta em desejos e obras. Todas as suas melhores justiças são trapo imundo, mas Deus resolveu salvar um povo em Cristo, os eleitos de Deus, que Cristo veio, substituiu-os na cruz, pagou o preço pelos seus pecados. E Deus dá a esses eleitos agora
fé e arrependimento, para que eles possam confiar em Jesus, se arrepender dos seus pecados e serem salvos. Este é o Evangelho de Deus, esse Evangelho deve ser pregado e todas as pessoas devem buscar, conhecer este Evangelho, deixar os seus preconceitos e buscar a verdade de Deus. Começamos então a estudar também, meus irmãos, as nossas definições do nosso próprio nome, nossa identidade. Porque, como eu tenho dito para vocês, é preciso identificar o que é a verdadeira Igreja de Cristo, o que é o verdadeiro Evangelho, para que nós não possamos confundir o que não é como se fosse, né? Dizendo que aquilo que não é, é. Então, o que é uma igreja, o que é um batista, o que é um reformado? Igreja é uma comunidade local de crentes, pessoas redimidas, pessoas transformadas. Batista, de respeito àqueles que devem ser batizados, no caso adultos, e sobre a membresia de Cristo, que são realmente aqueles que são convertidos e batizados. Reformados naqueles dois sentidos: primeiro, histórico-teológico, ligados à reforma protestante e à igreja primitiva, sobre aquelas verdades que a reforma redescobriu, e também com relação a uma volta constante à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus, para vermos se o nosso culto, se a nossa prática, se a nossa doutrina está de acordo com a Palavra de Deus. A partir daí começamos a estudar as referências doutrinárias, que são 5. Nós temos aí os 5 pontos das igrejas batistas reformadas: reformada, calvinista, puritana, pactual, batista. E estamos, na verdade, ainda no primeiro ponto das igrejas batistas reformadas. Já estudamos, então, reformada, o primeiro ponto. Vamos concluir, se Deus quiser, hoje. Mostramos os 5 pontos do ponto reformado: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. São pontos da reforma protestante, defendidos, esses solas, né, defendidos pela reforma, como uma reação às distorções, às adições, deturpações da igreja romana. A igreja da Idade Média tinha deturpado completamente o sentido do Evangelho, e esses solas são limpeza, na verdade, porque sola quer dizer somente. Então, são limpezas das adições da igreja romana. Sola Escritura, a Bíblia é a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé, porque a igreja romana tinha acrescentado à Escritura a tradição, e os concílios, a tradição e o poder da igreja, o magistério, que eles chamam de magistério da igreja, que é a autoridade do Papa e dos bispos em comunhão com ele, né? Solus Christus, a igreja romana tinha adicionado a Cristo os santos e tantas coisas, tantos mediadores, e os reformados disseram: não, somente Cristo, somente a Escritura, não a autoridade da igreja, não os concílios e as tradições. A Escritura é a autoridade. Solus Christus, não o Cristo e os santos e os mediadores, mas apenas Cristo. Sola gratia, não a graça, mas as obras meritórias, né? Mas apenas a graça. Sola fide, não a fide, mas aquelas obras humanas que tornam o homem justo aos olhos de Deus. A justificação é pela fé, somente pela fé. Já estudamos todos esses pontos aí, procurei detalhar o que acontecia lá historicamente, o que os reformadores responderam, como a Bíblia nos ensina, e procurei fazer sempre uma aplicação com o tempo de hoje, né? E depois nós começamos a entrar no Soli Deo Gloria. Esse Soli Deo Gloria, eu na verdade, acho que hoje é o terceiro estudo que nós vamos fazer sobre ele, porque os outros estudos foram mais ou menos introdutórios, né? Uma introdução. Primeiro eu falei sobre que esses 5 solas, na verdade, eles estão se voltando contra o humanismo da igreja romana. Vocês lembram o que é humanismo? Humanismo é quando o homem se coloca como o tal, como poderoso e como centro de tudo, como aquele que no final das contas faz as coisas. Então, a igreja romana, ela é uma igreja humanista, né? E esses solas, eles são uma reação contra esse humanismo, colocando Deus no centro. Não é a Escritura, mas a tradição humana, mas apenas a Escritura. Não é Cristo, mas os mediadores humanos, mas apenas Cristo que salva.
não é a graça mais as obras humanas, mas apenas a graça. Não é a fé como confiança em Cristo, como crença nos dogmas e o mérito humano, mas a confiança somente em Cristo Jesus como único Salvador, Senhor. Não é, e para que se alcance justificação. Então, e o só lhe deu glória, nós vamos estudar hoje, meus irmãos. Observem que no primeiro estudo eu falei então sobre essa luta contra o humanismo que estava na Igreja Católica. Depois eu procurei mostrar para os irmãos que a glória de Deus, como diz lá no Isaías capítulo 6, a terra está cheia da tua glória. O apóstolo Paulo vai dizer que a glória de Deus se manifesta na criação. Os homens olham para a criação, os homens veem a glória de Deus. Os salmos também vão falar isso muito, né? Da glória de Deus manifesta nas suas obras. Deus é glorioso. Nós temos procurado passar a ideia para os irmãos bíblica de que não é que Deus precise de nós para ser glorioso. Deus já é glorioso em si, é como o sol que já tem luz própria. Deus é glorioso em si. Mas Ele, como o sol, brilhando na lua e fazendo a lua também gloriosa, né? Deus brilha em nós e nos faz manifestar a sua glória. A glória que Ele já tem, mas é a glória dEle, realmente, através de nós. E essa glória é manifesta nas suas obras. Então, o que Deus é, os seus atributos, como Paulo vai dizer lá, os atributos de Deus, aquilo que é invisível, mas se manifesta para nós através das suas obras. E, meus irmãos, também na obra maior, principal, que é a redenção. Quer dizer, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, através do verbo de Deus. Jesus é a expressão da glória de Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, e através da vida dele, através da sua obra de redenção, através da sua morte na cruz, através de tudo aquilo que ele fez, ele realmente manifestou a glória de Deus. Então, essas coisas eu procurei mostrar para os irmãos, e que nós devemos viver para a glória de Deus. Tudo isso tem a ver com só lhe deu glória. Hoje eu vou fazer um estudo com vocês, então, tendo entendido essas coisas, né? Vamos fazer um estudo mais histórico, bíblico-histórico, né? Olhar para a história e olhar para o ensino bíblico e fazer uma ponte conosco hoje. Eu queria assim que os irmãos entendessem, porque eu estou falando muito da igreja romana, né? Eu não queria que ninguém pensasse que, na verdade, esse estudo é contra a igreja católica em si, como se ela fosse nossa inimiga única e principal. A igreja católica é uma inimiga do evangelho, com certeza. É uma igreja que tem prejudicado muitas pessoas e que permanece no seu erro. Mas ela não é a única. Ela não é a única. Às vezes a gente vê essa divisão entre evangélicos, católicos, e esse grupo evangélico se diz assim, nós somos os certos, os bonzões, e os católicos são errados, né? A gente vê essa tendência. Nós estamos com a verdade, nós somos os salvos, nós somos os que têm a verdade, nós somos isso, nós somos... E os católicos estão tudo errado. Essa é a tendência no meio evangélico, constante. Diga? Cada um é o certo, cada um Exato, é uma espécie de partido político, é verdade. É isso mesmo. É como um partido político, é hipocrisia, né? Verdade. Parece o PT. Quando não estava no governo, falava dos outros, mas mas eles são piores. Então, o que nós observamos então, meus irmãos, é que a questão está errada, né? Jesus Cristo falou, antes de você olhar para o que está no olho do outro, olhe para o seu próprio olho. Parafraseando assim, fazendo uma comparação, antes de você olhar para o quintal do vizinho, olhe para o seu. Aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, às vezes o quintal da pessoa está cheio de mato, e a pessoa fica olhando para o quintal do outro. Ah, olha o quintal do meu vizinho, está com muito mato, mas o dele já o mato está maior, mas ele só fica olhando para o vizinho e não vê o problema dele. Então, irmãos, existe muito romanismo no meio do evangelicalismo. Romanismo, vocês sabem o que é, né? É aquilo que vem dos romanos. É o paganismo que vem dos romanos. Porque a igreja romana é uma igreja pagã, é uma igreja que misturou tanta coisa de fora
que perdeu totalmente a essência do Evangelho. É uma igreja que misturou o que vem de fora com o cristianismo e virou uma salada, uma coisa abominável. Esse romanismo, esse paganismo, essa mistura de cristianismo com evangelho, cristianismo com paganismo, de evangelho com mentira, que aí se torna uma mentira completa, está no meio dos evangélicos hoje. Ao ponto de, ouçam bem, tem evangélicos hoje, tem igrejas evangélicas hoje que estão mais desviadas e mais afastadas do que o catolicismo, do que o romanismo. A gente vê isso, por exemplo, a gente vê além, uma prova histórica que eu vou dar para vocês, que eu tenho meditado. Eu tenho até ouvido um representante da Igreja Católica falar sobre isso. Eles admitem isso, e isso é uma prova da coisa horrível que está acontecendo. Por exemplo, a partir do momento que você começa a dizer, a defender revelações atuais e dons, você está se afastando da verdade. Agora, veja bem, o neopentecostalismo é fruto disso. O neopentecostalismo é fruto desse movimento, primeiro já errado em si, né? Que é o pentecostalismo. Agora, quando você pensa que esse pentecostalismo ele gerou o neopentecostalismo, que esse desvio ainda maior, porque o pentecostalismo ainda tinha alguns desejos e ambições boas de buscar Deus, de buscar comunhão com Deus, e o neopentecostalismo já é mais materialista mesmo, já é mais voltado para esse mundo. Quando você começa a pensar nessas coisas, e você vê na Igreja Católica o quê? O movimento carismático, que é um movimento também de busca de dons espirituais dentro da Igreja Católica. Agora, onde foi que surgiu esse movimento carismático na Igreja Católica? Surgiu de influência do pentecostalismo. Quer dizer, o que nós estamos vendo, irmãos? Vamos fazer um quadro histórico assim. Bom, então você pega a Igreja na Idade Média se desviando cada vez mais da verdade. Aí você chega na Reforma no século XVI, você tem todo aquele movimento com Martim Lutero, com Calvino e com os puritanos. Século XVI, século XVII, você tem um retorno à Bíblia. Aí você tem muitas igrejas que surgem daquele movimento da Reforma, né? Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas congregacionais, e várias outras igrejas que vão surgindo daquele movimento da Reforma protestante. E aí vai passando os séculos, quer dizer, aí já são 5 séculos. E à medida que os séculos vão passando, o que vai acontecendo dentro do movimento da Reforma? Dentro das igrejas herdeiras da Reforma, elas também vão se afastando da Bíblia, se tornando igrejas humanistas, se tornando igrejas que seguem mais a tradição humana do que a palavra de Deus, e chega ao fenômeno do pentecostalismo já século XIX para século XX, né? Século XX. Aí você tem o movimento pentecostal, que já é um afastamento da Bíblia, porque é uma busca de dons, e dons que têm o sentido revelacional, revelação, já vai afastando da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E esse grande fenômeno histórico agora no século XX, que as igrejas que deveriam ter continuado, esse movimento pentecostal influenciou inclusive igrejas históricas. Você vai ver movimento, por exemplo, você vai ver igrejas batistas renovadas. Algumas pessoas, quando eu digo assim, igreja batista reformada, perguntam, renovada? Eu digo, não, eu tenho que explicar, não é renovada, é reformada, porque uma coisa tem nada a ver com outra. Aliás, igreja batista renovada é uma deturpação dos verdadeiros batistas, porque batista não é renovado no sentido em que eles querem colocar, porque o que é o movimento de renovação dentro das igrejas históricas? O movimento de renovação dentro das igrejas históricas é essa influência do pentecostalismo, que foi já devido àquela ênfase nos dons, e com o passar do tempo também as igrejas pentecostais cresceram muito, as igrejas históricas olharam para aquilo e não, em vez de manterem
a verdade, foram sendo influenciadas e foram também querendo imitar, às vezes até por questões de também crescer, encher a igreja também, né? Que aí vira o pragmatismo, que eu já expliquei para vocês, como encher a igreja, e naturalmente essas igrejas renovadas, pentecostais, já começaram errado, e as igrejas históricas foram se renovando, se deturparam ao ponto de as igrejas herdeiras da reforma já influenciarem a igreja romana por um erro deles. Quer dizer, nós saímos daquele erro romano no século XVI, as igrejas da reforma, e fomos nos afastando, colocar assim, no geral, as igrejas todas, chamadas evangélicas, fomos nos afastando tanto daquilo que é o princípio da reforma, que chegamos a influenciar agora para o mal a igreja de onde, contra a qual os reformadores lutaram lá no século XVI. Vocês estão entendendo a aberração disso? Quer dizer, como é possível que essas igrejas que dizem, que falam bem de Lutero, né? Falam bem dos reformadores, como é que elas podem agora voltar e lutar contra aquilo que Lutero, Calvino e aqueles homens fizeram, e influenciar para um desvio ainda maior a igreja romana contra a qual eles lutaram? Quer dizer que aquela igreja era desviada, e agora o movimento que saiu muito bem dali foi se desviando e já está influenciando aquela igreja para um desvio ainda maior. Já estava errado. Aí eles erraram tanto. Exatamente. Então eu queria mostrar esse fato histórico. É uma coisa, quando a gente olha para a história, a gente fica impressionado com... A história mostra o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que o homem é corrupto, que o homem é mau, e que nós não podemos confiar no coração humano, porque enganoso é o coração. Por isso que a Bíblia é o nosso norte, é a nossa bússola, é a nossa verdade, nós temos que defendê-la. Nós temos que defender, eu já disse mais de uma vez aqui, o cessacionismo, nada de namoro com o pentecostalismo, porque pentecostalismo é um erro, meus irmãos. É um erro, nós temos que fechar, vamos dizer assim, virar as costas para esse erro. Não para as pessoas que estão lá, não é isso. Porque as pessoas nós devemos amar, e muitos deles são pessoas que creem em Jesus, né? Mas o erro, aquela coisa, aquele desvio da Escritura, aquela deturpação da Escritura, da verdade, isso nós devemos ser realmente contra. Certo, irmãos? E hoje a gente vê um fenômeno interessante, porque até pessoas reformadas se dizem continuistas, né? Se dizem que acreditam nos dons. Quer dizer, a influência foi tão grande que afetou até o setor reformado mesmo. Mas reformado mesmo, como eu entendo, irmãos, olhando para a história, olhando para a Bíblia, tem que ser cessacionista. Tem que ser cessacionista. Tem que defender a cessação dos dons e a Escritura Sagrada como regra realmente de fé e prática. Isso tem a ver conosco hoje. Eu estou mostrando que todo esse assunto tem a ver conosco hoje. Estou dando só um exemplo, né? Mas eu acho até que me desviei um pouquinho do assunto que eu queria falar mesmo. Mas vou voltar aqui. Mas esse aspecto foi importante para nos despertar para o que está acontecendo na história, né? Ouçam bem, irmãos, agora. Vamos olhar para o texto, então. O texto de João, capítulo 3, do verso 22 em diante. Ouçam, fazendo o resumo do texto. Eu não vou fazer a exposição do texto, mas eu quero tirar alguns princípios aqui deste texto de João capítulo 9, que vai nos ajudar a percebermos o que aconteceu naquele tempo, aconteceu na Reforma e acontece hoje. João Batista, quem era João Batista? Quem pode me dizer quem era João Batista? João Batista foi participou de Jesus, nasceu quase tudo, né? Certo. E
ele veio exatamente para anunciar Jesus. Exatamente. Para preparar o caminho, né? Preparar o caminho, Muito bem. Olha que fala no deserto, levantar o caminho. Isso. Exatamente. Qual é a característica de João Batista, então? João Batista, ele veio não para ele ser o Salvador, ou o mediador, ou Cristo, não é? Mas ele veio para apontar para o Cristo. Não é isso? Para dizer assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que João Batista, como um profeta, como um homem de Deus, como pregador, ele atraiu muitos discípulos e ele batizou muitas pessoas. O batismo dele tinha um propósito, né? E ele batizou muitas pessoas e muitos discípulos, fazendo isso para anteceder a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, mas o que aconteceu então com logo em seguida, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou, e Jesus também começou a pregar? Qual era a tendência então? O ministério de João Batista, ele era um ministério exatamente de antecipação, né? Ele era um precursor, ele era aquilo que vinha apontar Cristo. Vindo Cristo, qual era a tendência do ministério de João Batista então? Era desaparecer, né? Porque já tinha cumprido. Exatamente, já tinha cumprido o seu papel. E naturalmente, se ele estava apontando para Cristo, as pessoas deviam ir a Cristo, não querer ficar seguindo João Batista. Porque João Batista, ele estava apontando para quem? Para Cristo. Mas vejam que no ministério de João Batista já apareceu aquilo que é próprio dos homens, da corrupção humana. O que é próprio da corrupção humana? É a tendência de valorizar mais o homem do que a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Se João Batista estava apontando para Cristo, ninguém deveria ficar preocupado se Cristo estivesse sendo exaltado, se Cristo estivesse começando a aparecer mais que o próprio João Batista, porque esse era o ministério de João Batista. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se tem uma placa, vamos dizer que uma pessoa vai viajando daqui para Mosqueiro, ela sai de Belém, ela quer ir para Mosqueiro, e ela então encontra uma placa apontando em direção a uma estrada, vamos dizer assim, que vai chegar lá em Mosqueiro. Está lá, não está? Mosqueiro. Exatamente. Isso. Isso. É uma setinha, né, irmão? Exatamente. Isso. Agora só imagine, irmão Sidônio, se uma pessoa chega nessa placa e diz assim: pronto, já cheguei onde eu queria. Já encontrei a placa que está indicando para Mosqueiro. Né? Exatamente. Então não preciso mais, já cheguei onde eu queria. Quer dizer, onde é que você queria chegar? Quero chegar em Mosqueiro. Mas você não chegou ainda em Mosqueiro. Não, mas eu já está ali a placa. Já encontrei a placa que está apontando para Mosqueiro. Pronto, já estou satisfeito. Como é que você chamaria essa pessoa? Está louca, né? Então, a placa, ela não é importante, na verdade. Importante é o local para onde a placa está apontando. Aquela setinha está dizendo: vá para esse lugar. Parece como quem vai, por exemplo, também no corredor assim de hospital. Ele quer ir para ambulatório, né? Ou ele quer ir para a enfermaria, ou ele quer ir para o setor lá dos apartamentos, enfim. Isso, né? Exatamente. Isso. Aí ele vê a setinha, pronto, já estou satisfeito também. Não pode. Ele quer ir para aquele lugar. Então João Batista era como essa seta que estava apontando para Cristo, que Cristo sim é o principal. Então, vendo Cristo, o ministério de João Batista naturalmente estava perdendo sua necessidade, e Cristo estava crescendo, Cristo estava sendo conhecido, e as pessoas estavam indo a Cristo, e Cristo estava batizando, os discípulos estavam batizando, né? E, meus irmãos,
Aí o que aconteceu? Aconteceu a paixão pela placa, a paixão pela seta, que é próprio do ser humano. O pecado sempre é loucura. Eu perguntei para vocês assim, se uma pessoa chega numa placa que vai para Mosqueiro, que está apontando Mosqueiro, e ela olha para aquela placa e ela fica apaixonada pela placa, e ela não quer mais sair do lugar, você chamaria essa pessoa de louca. Mas é isso que é o pecado. O pecado é uma loucura mental, espiritual, entendeu? Então o ser humano, ele pega e ele olha assim uma pessoa como João Batista. Imagine João Batista, que homem santo, né? Profeta do Senhor, precursor de Cristo, um homem que era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já agia nele desde lá do ventre da mãe. Imagine um homem desse, em que agora ele aponta a Cristo, mas João Batista ainda com todas essas graças e com todo esse poder de Deus ainda era o quê? João Batista, precursor, pecador como todos, precisando também da mesma redenção daquele que é o mediador, Cristo Jesus. Mas o ser humano, na sua loucura pecaminosa, o que ele faz? Ele começa a gostar mais de João Batista do que do mediador, Cristo Jesus. Ele começa a ficar preso ao João Batista. Apesar de que João Batista não tem culpa nenhuma disso, João Batista está apontando aquilo, mas é o pecado humano que está no coração das pessoas, que faz com que as pessoas comecem a adorar a personalidade, aquela pessoa tão santa, aquela pessoa tão piedosa, aquela pessoa prega tão bem, e as pessoas começam a adorar o homem. Então, diz a palavra de Deus aqui no versículo 25, que entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Quer dizer, isso aqui foi uma palavra de ciúme, de um discípulo que amava muito o seu mestre. Exatamente, né? Então, mestre, veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Veja, o teu ministério está estagnando, está diminuindo, mas o ministério dele está crescendo. Isso não é certo. Isso não é certo. O mestre João Batista não pode ser abandonado. Ele é um mestre, ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E aí o que é que João Batista responde? João Batista, então, ele responde assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que determina o valor de um homem é Deus. João Batista tem o seu valor? Tem. Mas o valor que Deus lhe deu. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu não posso dizer o que eu sou, o que Deus não diz que eu sou. Deus diz assim: Júnior, tu és tal coisa. Fernando, tu és tal coisa. E o Fernando não pode querer ser mais do que isso. Deus é que determina os dons, os ofícios, os talentos. Deus é que dá graça. No final é Deus. A glória seja dada a Deus. Deus é que determina tudo. Deus é o Senhor. Então aqui nós vemos outro princípio. João Batista estava. Nós vemos o primeiro princípio, qual é? O ciúme humano faz com que as pessoas olhem mais para o homem do que para Cristo. O segundo princípio é: Deus é que determina os ofícios e o valor das pessoas. E o valor dos ofícios, e o valor de cada um dentro do seu plano, né? Então, é claro que João Batista era importante, tinha recebido aquele dom de Deus, aquela graça de Deus, mas não era mais importante que o próprio Cristo. Depois ele vai explicar lá, no versículo 31, daqui a pouco eu volto para os outros, mas vamos pular um pouquinho aqui o versículo 31, quando ele diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Testifica do que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho.
Nem João Batista era mais importante que Cristo. Por quê? Porque Cristo era diferente de João Batista. João Batista, como todos os homens, é daqui. Mas Cristo não. Cristo é homem, mas Cristo não é apenas homem. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Deus homem. Cristo veio da onde? Do céu. Cristo veio de cima, veio das alturas. Portanto, está acima de todos. E fala coisas que só Ele vê. Testifica o que tem visto e ouvido, só Ele viu. Ele é o verbo, Ele é a palavra, nós temos que ouvi-lo. Só Ele esteve com o Pai, e só Ele pode dar testemunho do Pai, só Ele pode dar testemunho da redenção, só Ele pode dar testemunho de tudo. Ele veio do céu, então Ele tem um lugar singular. Dentro dessa importância que vem determinada do céu, Cristo está acima de todos. O que determina a importância é Deus. E Deus mostrou claramente que este homem é um homem diferente de todos os outros. Por quê? Porque apesar de ser um homem, 100% homem, mas ele não é apenas homem, ele é também Deus. Ele veio do céu, ele é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, ele está infinitamente acima do João Batista. Apesar que João Batista também tinha sua importância, tinha sido chamado por Deus. Mas a partir do momento que existe uma deturpação e a pessoa começa a olhar mais para o João Batista do que para Cristo, aí a pessoa não entendeu nada e a pessoa saiu completamente do plano de Deus. João Batista continua, aí nós vamos ler de novo no versículo 28, ele diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como precursor. Eu não sou Cristo. Então ele diz, olha, eu não sou Cristo. Cristo é aquele que vem do céu, é aquele que vem das alturas, é o Filho de Deus, é o Deus homem. Eu não sou. Eu sou precursor. Precursor. Eu sou aquele que vem antes. Eu sou aquele que prepara o caminho. Eu sou aquele que vem dizendo, venham atrás que é maior do que eu, que não sou digno de tocar nas sandálias dele, não sou digno de um serviço mais humilde. Eu não sou digno, eu sou um homem. Mas ele não, ele é o que? Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Eu sou o precursor. O que tem a noiva é o noivo, verso 29. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E ele estava completamente satisfeito e não queria assumir o lugar de Cristo, porque ele não é Cristo. Ele estava alegre em servir o noivo. Cristo é o noivo e ele é apenas o amigo do noivo e não mais que isso. Ora, é próprio de que o noivo fique satisfeito em ver em ver que a noiva está agora com o noivo, não é verdade? Se eu sou amigo do noivo, eu fico satisfeito em ver o casamento deles, a união deles, e não triste. Essa é a alegria. Eu não quero a noiva para mim. A noiva de quem é? Do meu amigo. A minha alegria é vê-lo feliz, é ver a união deles. Esta alegria já se cumpriu em mim. Então está tudo certo. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. E a questão, eu não posso me colocar no lugar do noivo, mas eu tenho que me alegrar em ver as coisas como são. E ele então conclui o seu argumento todo no versículo 30, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero ficar cada vez menor e Cristo tem que ser cada vez maior. Esse é o ministério verdadeiro da igreja. A igreja não pode, de maneira nenhuma, assumir o lugar de Cristo. O ministério da igreja, os ministros do Evangelho, todos os... Você vai perceber isso em todos os ofícios, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja de todos os tempos, profetas do Antigo Testamento, apóstolos, profetas do Novo Testamento, pastores e qualquer outro ofício, ministério na igreja cristã, jamais pode assumir o lugar
do noivo, buscar glória para si, crescer mais que o próprio Cristo, mas é apenas o quê? É instrumento de levar o conhecimento de Cristo, conhecimento da verdade, conhecimento do Evangelho às pessoas. E Cristo tem que crescer, Cristo tem que aparecer, e não o homem, e não o ofício, e não o profeta, não o sacerdote, não... tinha lá nos 3 ofícios no Antigo Testamento, profeta, sacerdote, rei. Novo Testamento, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, todos esses eles estavam apontando para Cristo, e Cristo crescia. Mas a tendência humana qual é? A tendência humana é que estes homens comecem a ser adorados, idolatrados, como esse discípulo João Batista queria fazer. Veja que esse discípulo João Batista não estava entendendo nada. João Batista explicou para ele, mas ele não estava entendendo. Como é que ele via as coisas? Ele olhava para Jesus, para João Batista, e olhava para Jesus. Aí ele comparava. Como ele tinha amado tanto João Batista, ele dizia assim: João Batista é mais importante que Jesus. Jesus está parecendo mais que ele. Não está certo isso. Eu vou falar para João Batista: João Batista, olha, Jesus está parecendo mais que tu. Isso não está certo. És tu que tem que aparecer. O que é isso? É ficar apaixonado pela seta. Mas é a loucura do pecado. É o ciúme humano. É a paixão humana pelos homens. É a idolatria. É o humanismo. É começar a colocar os ofícios, ou a igreja, ou o sistema todo, acima do próprio Cristo. Quando isso acontece, é como se a seta passasse a ser o mais importante, e não o local. É como se a placa assumisse a função do local, e é claro que isso é uma loucura perfeita e completa. Bom, irmãos, isso é o romanismo. Isso é a igreja romana. A igreja romana, ela seguiu esta linha terrível desse discípulo de João Batista. Ela levou isso às extremas consequências, ao ponto que de ela assumir o lugar de Deus, e ela assumir o lugar de Cristo, e ela ser a glorificada. Eles dizem que com isso eles estão servindo a Cristo. Eles dizem que eles são o corpo de Cristo. Qual é o argumento da igreja romana? Não, mas nós fazemos isso por quê? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Consequentemente, nós estamos mostrando a Cristo. Esse é o argumento deles. Cristo é o corpo de Cristo, então tudo é Cristo. Mas quando você vê o sistema romano, quando você vê as doutrinas romanas, quando você vê o culto romano, a prática romana, o que eles chamam de piedade, o que eles chamam de santidade, você percebe um afastamento tão grande da doutrina, da piedade, da santidade do Novo Testamento, que você pergunta assim: é verdade que é corpo de Cristo? Ou é uma igreja apóstata que não tem nada a ver com Cristo? Quando você começa a entender que tudo que eles falam e tudo que eles pregam e a maneira como eles ensinam é totalmente afastado do Novo Testamento, quando eles pregam doutrinas absurdas como o purgatório, o culto deles é um culto cheio de espetáculos, beleza aos olhos, ornamentos, gestos. Você percebe que tudo isso é uma coisa que foge completamente da simplicidade do Novo Testamento. Você percebe que o Cristo que eles pregam, que eles ensinam, é um Cristo totalmente anticristo. É o anticristo. É aquilo que é contra Cristo. Aí você pergunta: isso é o corpo de Cristo? Ou é o princípio do discípulo de João?
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Que a igreja romana seguiu o princípio desse discípulo de João. Eles se apaixonaram por eles próprios. Eles se apaixonaram pela seta. Eles se apaixonaram pelos seus ofícios eclesiásticos. Eles se apaixonaram pelo seu sistema religioso. Eles se apaixonaram pela sua hierarquia religiosa. Eles se apaixonaram pela beleza da sua igreja, pela pompa da sua igreja. Eles se apaixonaram por tudo que eles são. E eles começaram a dizer: nós somos o corpo de Cristo. Mas não no sentido genuíno bíblico, mas no sentido de que eles são os que são. Eles são os que devem ser glorificados. Eles são os meios. Neles está o poder das chaves. Neles está o poder da salvação. Neles está o poder de tudo. E Cristo, que é o mediador, que é o caminho, que é quem tinha que crescer. O que foi acontecendo na igreja romana? Foi diminuindo até aqui. Cadê Cristo? Entendeu? Onde é que está Cristo na igreja romana? Não existe. Porque o Cristo que eles dizem que eles seguem é o corpo romano. É o corpo. É toda aquela estrutura e toda aquela doutrina já deturpada romana. E não mais o Cristo bíblico do Novo Testamento, o genuíno Cristo da Bíblia. Então, João Batista disse, o que está escrito no versículo 30? Convém que ele cresça. Quem cresça? Cristo. E que eu diminua. João Batista tem que desaparecer, tem que ficar, nem lembre dele. Olhe para Cristo, nem lembre dele no sentido de, vejam bem, não é que ele não vai ser valorizado, sim, mas não como mediador, não como que salva, porque não como Deus, mas como, porque Deus, o mediador, o salvador, o redentor, quem é? Cristo. E João Batista, nesse sentido, não tem que ser valorizado, porque João Batista não é o mediador, não é o salvador. Mas Cristo é o que tem que crescer. Mas a igreja romana foi valorizando tanto seus ofícios, as suas estruturas, e foi sumindo o lugar de mediador e de salvador. E foi crescendo, e Cristo foi o quê? Aliás, Cristo está para cá, né? Fazer direito. João Batista disse: eu tenho que diminuir, Cristo tem que crescer. Mas a estrutura da igreja católica romana é o inverso. Então cresceu, como mediadora, como salvadora, como aquela que tem o poder, como aquela que tem que ser honrada, como aquela que tem que ser glorificada. E foi crescendo, e Cristo foi desaparecendo. Tanto que quando chega na Reforma, Lutero começou a estudar a Bíblia e viu tanta corrupção moral na igreja romana, coisas horríveis acontecendo, imoralidades terríveis no meio do clero romano. E ele começou a ver isso, ele começou a olhar a Bíblia, ele começou a descobrir o verdadeiro Evangelho, Cristo do Evangelho, e ele começou a olhar isso aqui: peraí, mas cadê Cristo? Não existia mais. Aquilo que eles chamavam de Cristo não era o Cristo da Bíblia. E aí, meus irmãos, começou a Reforma. Foi denunciada toda aquela estrutura como uma estrutura o quê? Apóstata, falsa, ao ponto dos autores da confissão de fé chegarem a dizer do Papa a seguinte palavra, ouçam bem: o Papa de Roma, em qualquer sentido, o Papa de Roma não pode, em qualquer sentido, ser o cabeça da igreja. Ele é o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Cristo e contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus.
o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. E essa questão do Papa ser anticristo, não vou tratar dessa questão agora, mas eu quero mostrar o princípio que é que o que estava claro aqui é que os reformadores chegaram a um ponto de dizer: essa igreja assumiu o lugar de Deus. Vocês compreendem? Deus, nós somos Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos Cristo. E aí está tudo simbolizado e tem tudo a ver com o sistema da missa, com eles interpretarem, por exemplo, aquele texto de Cristo literalmente, quando Cristo diz: este é o meu corpo, eles dizem: é o corpo mesmo de Cristo, e nós temos o poder, né? Este poder de nós é que damos o corpo de Cristo para as pessoas. E aí se transformaram nesse monstro religioso, apóstata. E o que isso aconteceu? Isso se transformou numa prisão. O Evangelho, a verdade, a glória de Deus foi substituída pela pompa romana, pela glória romana, pelas virtudes dos santos, pela glória do culto, pela glória das suas doutrinas. E toda aquela pompa substituiu a glória de Deus. Eles se transformaram, e essa é a religião humana, porque toda vez que a religião humana começa a aparecer, o que importa é aquilo que eu vejo. Você vê, por exemplo, no culto católico, o culto romano como é. As pessoas são muito levadas pelo que veem. Por isso toda aquelas cerimônias. Os sentidos, eles passam a ter muito valor. E a fé simples, genuína, espiritual, passa a diminuir. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz lá no capítulo 4? Está pertinho aí, vamos ler. Quando a mulher samaritana diz, no versículo vamos ler versículo 20, olha o que ela diz: nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crermos que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam que Jesus fala de uma adoração espiritual, e a mulher estava falando de uma adoração enfatizando muito material. É neste local ou é no outro local? É em Jerusalém ou é neste monte? Então, onde é a adoração? A religião daquela mulher era uma religião que ainda não tinha compreendido o que Jesus disse. Não importa o local, importa é a obra do Espírito Santo, importa é a graça de Deus, importa é o adorador, a atitude do adorador, se é em verdade. O local não importa. O que importa é o adorado, na verdade, no final das contas. Quem é o adorado? Deus. Então, ela estava olhando para o local. Mas a religião do Novo Testamento não importa locais. A religião do Novo Testamento é espiritual. Mas a religião humana vai tender o quê? Aos locais, ao físico, ao visual, a beleza externa. E a beleza verdadeira, que é espiritual, que é interna, passa a diminuir. A igreja passa a ser uma igreja visual, uma igreja espetaculosa, cheia de espetáculos, cheios de formas que atraem a visão, que agradam os olhos humanos.
que despertam a superstição, que despertam aquele valor material. Ah, isso aqui, essa é a hóstia, entendeu? A hóstia. Aí começa a valorizar os elementos, a matéria. Quer dizer, é uma adoração idolátrica, é uma adoração supersticiosa, é uma adoração não simples da fé, da verdade espiritual. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está dando para entender? Está dando para entender? Adoração material, André. Isso. O espiritual não tem nada ali. Nada. Aí as igrejas são tudo acreditas cheias de luz, cheias das imagens que falam, né? Aí aquilo chama a atenção. Isso. Então as pessoas precisam no material. É verdade. Exatamente, esse ponto aí. É. Todos estão entendendo, então? Amém? Então, esse aspecto, irmãos, a igreja vai se tornando, vai se afastando da simplicidade, da pureza espiritual, se tornando uma igreja visual, material, e, vejam bem, e ela vai se tornando a dona. Como ela vai crescendo, como ela vai aumentando cada vez mais o seu poder, e aquela verdade simples, espiritual, Cristo, vai diminuindo. Então ela passa a ser a gloriosa igreja. E o que aconteceu no romanismo? E ela passa a ser a detentora do poder. Não é? A maioria é andada. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, o que vai acontecer com eles, o que aconteceu com os mesmos líderes religiosos do tempo de Cristo. Aquele sistema religioso judaico do tempo de Cristo, eles pegaram a revelação de Deus, eles pegaram as leis do Antigo Testamento, eles se apossaram de todo aquele sistema, de toda aquela revelação, e eles começaram a deturpar e a se afastar também da simplicidade de que Deus tinha dado. E começaram a, vamos dizer assim, a acrescentar ideias humanas, e aquilo se transformou na tradição humana, ao ponto de Cristo condenar aquela tradição e dizer: vocês seguem a tradição de vocês abandonaram a palavra de Deus para seguir as tradições humanas. Não foi o que Jesus falou? No capítulo 9 de João, que eu queria ler um versículo, os irmãos, abram aí comigo, por favor. No capítulo 9 de João, o Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar que ele vai curar, melhor dizendo, um cego de nascença, e aquele cego, se aproximando cada vez mais de Cristo, crendo em Cristo, ele vai se chocar com aquelas pessoas, ouçam bem, que deveriam crer em Cristo. Por quê? Irmãos, Cristo estava no Antigo Testamento. Creio que todo mundo já entendeu isso aqui. Cristo, ele foi revelado no Antigo Testamento, em todos aqueles tipos, cerimônias, todas aquelas coisas, né? E nas personalidades, e de maneira clara, Deus foi falando sobre o seu Filho, cada vez mais clara, cada vez mais óbvia, né? Quando Cristo apareceu, é como se eu chegasse assim, é como se eu chegasse e mostrasse uma foto para Suzana de uma mocinha que ela nunca tinha visto. Mostrasse a foto e disse assim: olha, essa mocinha, Suzana, vem falar com você amanhã. Ela precisa muito falar com você. Então você já sabe quem é essa mocinha. Mostrei a foto. Aí, quando chegasse aquela pessoa, a Suzana já teria a foto dela, então reconheceria, não é assim? Então Jesus Cristo estava lá no Antigo Testamento. Quando Jesus apareceu, aqueles que conheciam o Antigo Testamento deveriam o quê? Reconhecer, crer nele. Eles fizeram isso? Não. Por que não fizeram isso? Porque eles se afastaram do ensino do Antigo Testamento e acrescentaram as suas próprias ideias, as suas próprias tradições. Eles deturparam. Quando Cristo apareceu, eles não reconheceram. Juntando com João capítulo 3,
João Batista diz assim, que ele cresça e que eu diminua. O que aconteceu na época dos judeus do Novo Testamento, do tempo de Cristo, foi que eles começaram a valorizar tanto a si próprios, tanto os seus profetas, entre aspas, os fariseus, aqueles líderes e aqueles homens que determinavam tudo, começaram a crescer tanto e começaram a deturpar tanto que o Cristo do Antigo Testamento foi desaparecendo também. Já não sabiam mais quem era. E aí, quando Cristo apareceu, eles disseram assim, esse daí não é o Cristo, porque eles já tinham tomado o lugar de Cristo. Vocês querem ver? Olha o que ele diz aqui no capítulo 9, no versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Interessante isso, dá disso para dar glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse e não aprendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também tornar-vos seus discípulos? Então, o injuriaram e lhe disseram, olha só a resposta dele, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este atende. Desde há muito jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Veja a arrogância. E o expulsaram. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, eles dizem que são discípulos de Moisés, não dizem? Mas espera aí, mas Moisés não falou de Cristo? Moisés não disse que vinha um profeta? De quem Moisés estava falando? Como é que agora? É como se eu tivesse mostrado a foto. Até aqui a foto, viu? Quando chegar essa mocinha aqui, você reconheça ela. Ouvia ele, né? Ouvia ele. Exatamente. Então o que aconteceu, irmãos? Aconteceu o seguinte, é que aqueles homens diziam que eram discípulos de Moisés. Olha, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Deus falou a Moisés, a este aí, nem sabemos, mas peraí, este aí, que eles estão chamando de este aí com todo desprezo, foi de quem Moisés falou. Mas por que eles não reconheceram? Sabe por quê? É porque eles não eram discípulos de Moisés coisa nenhuma. Eles eram usurpadores. Eles eram o que Jesus vai chamar lá em João capítulo 10, daqueles que pulam o muro, que não entram pela porta, que desprezam a Moisés e os profetas e dizem, nós somos discípulos dele. Mentira! 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 Eles não são discípulos de Moisés coisa nenhuma, porque se eles fossem discípulos de Moisés, eles reconheceriam a Cristo. A mesma coisa a igreja romana diz, nós somos corpo de Cristo. Mentira! É mentira, não são corpo de Cristo, porque se fosse corpo de Cristo, teria entendido o que Lutero falou, teria entendido que Lutero estava só falando de Cristo, do Cristo da Bíblia. Eles fizeram isso? Não. Eles disseram, nós somos discípulos de Cristo, e este Cristo de Lutero não é o Cristo. Por quê? No final das contas, Cristo já tinha diminuído, e quem estava lá em cima? Roma. Roma era a mesma coisa daqui. Expulsam esse herege, expulsam este que acredita em Cristo. Roma é uma igreja, nesse sentido, anticristo. É uma igreja contrária a Cristo. Bom, é uma anti-igreja, né? Porque a igreja verdadeira não é isso. A igreja realmente é corpo de Cristo. Claro que se a gente for falar isso para um romano, ele vai ficar muito, muito, muito chateado, né? Mas é a verdade. É a verdade. O fato, meus irmãos, é que, vou repetir para vocês,
Eu não estou falando isso aqui para colocar Roma como a inimiga. É uma inimiga do Evangelho. Por isso que nós não devemos ser, por exemplo, ecumênicos, né? Nós não queremos nenhuma comunhão com esta igreja, dizer que nós estamos em comunhão com eles. De jeito nenhum. Não. Nós devemos amar a todas as pessoas, pregar o Evangelho, as pessoas que estão enganadas por esta igreja, logicamente. Mas não são cristãos. Não são cristãos genuínos. Não seguem o Evangelho verdadeiro. O nosso amor a eles deve se manifestar, não nós querendo nos unir a eles, dizendo que todos somos cristãos, todos estamos no mesmo lado, porque não estamos. Nosso amor a eles deve se manifestar no sentido de que nós devemos pregar o Evangelho a eles. Eles precisam serem tirados dessa prisão romana para o genuíno Evangelho. E vejam bem, à medida que a igreja cresce e Cristo desaparece, a igreja passa a ser gloriosa e a igreja passa a ser dona da verdade e a igreja passa a ser a que prende os fiéis nas suas cadeias e diz assim: esta é a verdade, quem sai daqui é contra Deus. Isso é uma prisão espiritual, religiosa, eclesiástica, né? Que as igrejas falsas sempre fazem, sempre praticam e põem medo nos seus fiéis. Você diz assim: você vê que eles dizem, tu és todo como é? Deixa eu ver aqui. Isso. 34, né? Tu és nascido todo em pecado. Nos ensina a nós. Nós somos a igreja. Ensina a nós. Por exemplo, uma acusação que fazem muito contra Lutero é que Lutero não quis aceitar o ensino da igreja. Mas é a mesma coisa. A igreja tem a verdade. Não é a igreja que tem a verdade. Se esta igreja já se afastou da verdade, se essa igreja enterrou Cristo, se essa igreja se afastou do Novo Testamento, se essa igreja é uma igreja desviada, ela não é dona da verdade coisa nenhuma. E bem-aventurado é o homem que é expulso dessa igreja. Não é infeliz, não. Bem-aventurado é quando nós saímos das igrejas falsas, irmãos. E expulsaram. E aí, o que aconteceu? Expulsaram, mas quem foi que o acolheu? Cristo acolheu. Verso 35. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrou-lhe e perguntou: crês tu, filho do homem? E ele respondeu, disse: quem é, Senhor, para que nele creia? Jesus disse: já o tendes visto. É o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles eram verdadeiros cegos, mas os cegos que diziam que viam. Mas vejam que Jesus Cristo acolheu aquele homem que tinha sido colocado para fora pelos santos, pelos religiosos, pelos piedosos da época, que eram contra Cristo. Mesma coisa aconteceu com os nossos irmãos na época da Reforma, e que bom que foi assim, né? Agora eu fico pensando assim, como é que tem gente que hoje que quer voltar a Roma, né? Esse movimento ecumênico, esse movimento que fica namorando com Roma de novo. Não, de jeito nenhum. Não queremos nada com Roma, porque Roma, infelizmente, não melhorou em nada. Esses séculos todos manteve o mesmo erro. Não melhorou em nada. Nada. Mas vamos olhar para um aspecto. Meu tempo está acabando, já parece que hoje passou mais rápido. Mas vamos olhar para um aspecto aqui do nosso livrinho, que eu quero mostrar para os irmãos o seguinte. O Soli Deo Gloria, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, quando você pega aqui o Sola Scriptura, Sola Scripto, Sola Gratia, Sola Fide, você vai ver essa glória romana e a reação dos reformadores contra a glória romana exatamente nos solas.
Eu já mencionei aqui para vocês o missionário Andrew King, que foi um missionário que... eu não sei se ele atualmente está no Brasil, mas ele tem umas pregações na internet muito boas. Os irmãos que têm acesso à internet, pega aquele site Monergismo e procure Andrew King. Não sei se eu estou dizendo certinho o nome dele, mas é mais ou menos assim, né? Se estiver errado, depois eu vejo. E tem umas pregações lá sobre a reforma. Ele fala desses pontos da reforma, muito bom. Quem quiser entender melhor, ouça aquelas pregações desse pastor e explica bem a questão da reforma nesses estudos, e expõe a Bíblia mostrando a razão bíblica dos reformadores, né? Como eles estavam apoiados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas, seguindo um pouquinho a linha deste irmão, ele coloca assim, ele mostra que a glória de Roma estava exatamente eles negarem essa questão dos solas. Vou mostrar para vocês. Olha, o sola escritura quer dizer o quê? Apenas a escritura. Mas Roma dizia, não, a escritura é a tradição. E somos nós que damos autoridade à escritura, porque a igreja que escolheu os livros da escritura. Nisso, a igreja era glorificada. A igreja aparecia. Nós, a tradição equivale, nós somos os intérpretes, nós escolhemos os livros e nós somos os intérpretes. Então a igreja, entendeu? A glória da igreja, a glória da igreja, a glória da igreja. Solos Cristos. Nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. Mas quando os romanos dizem, não é somente Cristo, mas é Cristo e os vários outros mediadores e o sacerdócio e várias vou até ler aqui uma parte que eu anotei, que esse missionário ele coloca aqui, só ler aqui uma parte rapidinho. Ele diz assim: autoridade, escritura, tradição, tudo autenticado pela igreja. Papa, concílios, bispos, mediador. Nós dizemos só dos Cristos, eles dizem não. Sacerdócios, sacramentos, santos, levavam os crentes à presença de Deus. Quer dizer, Cristo não era só Cristo, eram muitas outras coisas que levavam a Cristo. Essas coisas vinham da onde? Da igreja. Então a igreja era a detentora de levar as pessoas, no final das contas, a Deus. Entendeu? A igreja ficava no lugar de Deus. Glória à igreja. Tudo depende da igreja, no final das contas. A igreja nos salva. Vocês estão compreendendo como é que é o sistema romano? O sistema romano acaba o quê? Colocando a igreja no lugar de quem? De Cristo, de Deus. E a glória passa a ser de Deus. Quando eles dizem, quando os reformadores dizem só a graça assegurou a redenção sem referência às obras, eles dizem não. Não é só a graça. É todo aquele sistema de obras, de méritos, e no final das contas tudo isso é determinado por quem? Pela igreja. Quando os reformadores diziam sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé, você tem que confiar em Jesus, Jesus lhe justifica, Jesus morreu por você na cruz, a igreja romana dizia não. Vocês dependem dos sacramentos, porque é através do sacramento que vem o quê? Que vem a obra de Deus. Batismo e todos os sacramentos. Aí tem o sacramento da penitência e assim por diante. Então, quem tem o poder? A igreja. No final das contas, se a igreja que dá a glória, dá autoridade para a Bíblia, e escolhe a Bíblia, interpreta a Bíblia, se a igreja que estabelece os mediadores, se a igreja que estabelece o mérito, se a igreja que estabelece os sacramentos, glória para quem? Para a igreja. Vocês entenderam? O só lhe deu glória era uma reação a quem? A essa igreja
tão cheia de glória que usurpou a glória de quem? De Deus. Né, Fábio? Então o Fábio está entendendo aqui que ele falou junto comigo. Deus, né, Fábio? Então, usurpou totalmente a glória de Deus. Aquilo que João Batista disse, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eles fizeram o inverso. Cristo diminuiu e a igreja cresceu, virou esse monstro poderoso que diz: quem não está conosco não está com Deus. Mas peraí, mas vocês não são de Deus, vocês são arrogantes, presunçosos. Quem não está com vocês é que está bem, porque vocês já deixaram Deus, já deixaram o Evangelho, já deixaram a verdade há muito tempo. Então só lhe deu glória a finalidade da criação e da redenção é a glória de Deus. Então o que fizeram os reformadores? Está errado. A palavra de Deus veio de Deus. Apenas Cristo salva. É a graça de Deus, ou seja, se Deus não chamar, e se Deus não eleger, e se Deus não justificar, e se Deus não santificar, e se Deus não glorificar, e tudo Ele faz isso em Cristo, ninguém será salvo. Aos que chamou, a esses predestinou, chamou, escolheu, justificou, glorificou. É Ele que vai fazer toda a obra. É só Jesus que salva, portanto você tem que confiar apenas em Cristo. Portanto, toda a glória seja dada a Deus. A finalidade da criação e a redenção é a glória de Deus. Esse é o só lhe deu glória. É um reafirmar, resgatar da glória divina, é fazer aquilo que João Batista diz: ele tem que crescer e nós temos que diminuir. Essa reivindicação, reafirmação dessa verdade de João Batista, que João Batista ensinou para esse discípulo que não estava entendendo. A reforma foi a reafirmação desse princípio de João Batista. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. A igreja não pode se transformar num monstro que tem todo o poder, que tem toda a autoridade e de tomar o lugar de Deus e tomar o lugar de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Mas Cristo é o quê? O cabeça. Cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo é o fundamento da igreja. Vamos pensar nas alegorias, vamos pensar nas ilustrações que a própria Bíblia dá, para mostrar que Cristo que tem que aparecer. Amém? Presta atenção. A igreja é um corpo. Quem é o cabeça? Cristo. A igreja é um edifício. Quem é o fundamento? Cristo. A igreja é a videira. A igreja são os galhos. Quem é a videira? Cristo. Vocês estão entendendo? Sem mim nada podeis. Mas quando a igreja passa a assumir o lugar de Cristo e diz que é Cristo, diz que é corpo de Cristo, não é mais corpo de Cristo. Quando a igreja diz que é videira, galhos, mas não tem mais a videira, despreza a videira, são galhos secos. Quando a igreja diz que é o edifício, mas o fundamento não é mais Cristo, esse edifício vai o quê? Está construindo sobre a areia, vai acontecer o quê? Vai cair. Quando a igreja diz que é o corpo, mas despreza o cabeça, é um corpo sem... Não é uma coisa horrível, um corpo sem cabeça? É um monstro, né? Irmãos, isso é a igreja romana. Isso é a igreja romana, é um corpo sem cabeça. Eles podem dizer 1000 vezes que eles são corpo de Cristo, mas eles não são, não. É um corpo sem cabeça, desprezar a Cristo. Agora, olha, eu tenho só um tempinho, os irmãos me aguentam mais um pouquinho, porque eu tenho que fazer uma aplicação rápida para o tempo de hoje, tá? Porque eu não posso deixar isso para semana que vem, que vai ficar assim, desfocado. Então deixa eu falar rápido. Isso acontece hoje? Será que o problema era só lá para a igreja romana? Não. Então, você vê, por exemplo, olha. Hoje tem um monte de igreja assim, dita evangélica, em que os oficiais cresceram tanto que Cristo diminuiu. Não tem? Quando você vê, por exemplo, dentro do próprio movimento pentecostal, que eu já mostrei para vocês que é uma deturpação seríssima. Quando eles começaram a valorizar profetas e homens e cheios de dons e
valorizar a questão dos carismáticos, dos cheios de carisma, dos cheios de dons. Essas pessoas foram se tornando orgulhosas, vaidosas. Eu tenho dom de curar, eu tenho dom disso, tenho dom daquilo. E aí o que aconteceu? Cristo foi desaparecendo. A glória de Deus não apareceu mais nessas igrejas. O que acontece com essas igrejas hoje? Olhe para essas igrejas pentecostais e neopentecostais e veja no que elas se transformaram. É no catolicismo romano. Aí eles passaram o quê? A valorizar os seus profetas, os seus apóstolos. Já chamam as pessoas hoje de quê? De apóstolos. Já não se conformam mais em se chamar de pastor. É muito pouquinho, tem que chamar logo apóstolo, né? Então, vamos chamar logo apóstolo, já chama apóstolo, e eles que aparecem, eles são os homens cheios de glória. E aí você vê os cultos saíram da simplicidade, os cultos agora são cheios de luzes, cheios de glória humana, cheios do visual. Não é mais um culto em verdade, em espírito, mas um culto cheio de glória humana. Tem que ter coreografia, tem que ter luzes, tem que ter dança, tem que ter isso, tem que ter aquilo, senão o culto não fica agradável. A doutrina passou a ser humanista, os homens é que mandam em Deus, os homens determinam o que Deus tem que fazer. Eu determino que Deus vai me dar um carro, eu determino que eu vou ficar rico, eu exijo de Deus. Exerça a sua fé, põe em prática a sua fé. Uma expressãozinha agora que eu esqueci que eles usam muito hoje em dia. Materialize a sua fé, exatamente. Paganismo mesmo, completo, sabe? E aí, e Cristo? Cadê Cristo? Cadê a redenção? Cadê a cruz? Cadê o Evangelho? Cadê a eleição? A doutrina da eleição? A doutrina da graça? Cadê a santificação? Cadê a piedade verdadeira? Cadê? Desapareceu. Desapareceu. Cristo foi diminuído, desapareceu. E o Cristo que eles pregam é um Cristo pagão. É um Cristo como os católicos pregavam. É um Cristo como as igrejas falsas sempre pregaram. É um Cristo pagão. É um Cristo que está aí para satisfazer os meus desejos. Mas quem tem o poder são os apóstolos. Quem tem o poder são os pastores superpoderosos. Quem tem o poder são os homens que determinam. Quem não está por nós, quem não é por nós, é contra nós, é contra Deus, é maldito. Está tocando no ungido do Senhor. A glória de Deus desapareceu dessas igrejas. Isso ofende muita gente, mas a gente tem que dizer claramente: o Espírito Santo não está nessas igrejas. Porque aonde não tem a verdade, onde não tem o Evangelho, o Espírito Santo não está. Porque o Espírito é Espírito da verdade. O que é uma igreja reformada? Uma igreja reformada é uma igreja que quer resgatar tudo isso, que se esforça para colocar bem alto Cristo, para dizer assim, que nós diminuamos, que Cristo apareça. Por isso a igreja reformada, ela defende o sola Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, o solos Cristos. Cristo é o único mediador, o sola gratia é só a graça que salva, o sola fide é apenas pela fé, e o soli deo glória, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor na criação, na providência e na redenção. A Ele seja a glória. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Assim deve ser a nossa vida e a nossa igreja e a nossa congregação como igreja genuinamente reformada. Senão, nós não vamos ser reformados de verdade, apenas de nome, mas que esse não seja o nosso caso. Realmente a glória se estabeleça e se manifeste na nossa vida. Que Deus nos dê essa graça, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, que passamos aqui esse pouco mais de uma hora estudando a Tua Santa Palavra. Dê a graça para que nós que estamos aqui possamos entender estas verdades, Senhor. E as pessoas que vierem ouvir através da internet ou outros meios sejam edificadas. E rogamos, Senhor, que a Tua glória apareça
se manifeste entre nós e no teu povo no Brasil, Senhor. Que Cristo aumente, que Cristo cresça, que a glória de Deus nele resplandeça, apareça, se manifeste, e que os homens possam ver nossas boas obras e glorificar Deus que está nos céus, como diz a tua palavra, e que nós sejamos sal, que nós sejamos luz. Aviva a tua obra, Senhor, e que a apostasia e a falsidade e a igreja corrompida que busca a glória para si possa ser desmascarada e possa ser vencida, e o verdadeiro evangelho possa crescer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.